A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 4, a lição que tem como título Dons de Poder. Nós estamos estudando a revista CPAD, aí do segundo trimestre do ano 2021, a revista que vem falando sobre dons espirituais e ministeriais. Nós estamos estudando aqui as primeiras lições, fizemos aí 2 aulas para falar sobre a questão dos dons de forma mais geral, depois entramos em dons específicos. Então nós já falamos aí na aula anterior sobre dons de revelação, foi estudado estes dons, tudo baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10. O escritor da revista fez uma classificação aqui, no caso, para ficar mais didático com relação aos dons. Então a gente estudou palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos na aula anterior. Eu percebi que ficou ainda muitas dúvidas com relação a estes dons, só que eu não vou tirar essas dúvidas aqui neste vídeo. Eu vou deixar para mais para frente, tá? Na lição, deixa eu só deixar aqui bem claro para a lição 7, que nós vamos falar sobre o ministério de profeta, dom de profecia, porque ficou uma confusão como diferenciar, né, essa palavra do conhecimento que o escritor da revista colocou aqui como sendo uma revelação de algo oculto, né, do dom de profecia, que também parece trazer essa ideia de revelação, né, sobre alguém, para dar uma palavra e tudo mais. Então, ficou essa dúvida, mas a gente vai deixar mais para frente. Na lição atual, nós vamos falar sobre os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de curar, o dons de curar, como Paulo coloca no plural, e dom de operação de milagres ou operação de maravilhas, enfim. No caso nesse caso seria assim, uma ação sobrenatural de Deus, menos comum de Deus agir, né, que causa espanto, mas que não está relacionado à cura, né? Então, no caso, a operação de maravilha, a gente vai ver aqui alguns exemplos bíblicos que falam dessa questão do poder de Deus agindo de forma sobrenatural, mas que não é cura. Então, a gente vai falar de cura e também deste outro dom. Nesse caso aqui, este vídeo é o vídeo de destaque da lição, onde eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Quem está acostumado a assistir sabe como eu faço aqui. Se você quer uma aula onde passa por cada tópico e subtópico seguindo, né, o protocolo da revista, assista o primeiro vídeo que já foi postado essa semana, está disponível no site do EBD em Foco, ebdenfoco.com, e também no YouTube. Você vai encontrar que é a aula com slide, onde eu passo cada tópico e subtópico, onde você vai aprender a ordem da revista. Aqui eu vou destacar alguns pontos da lição. Este vídeo, se você está assistindo aí, pode perceber que ele ficou até um pouco longo, porque eu vou ministrar aqui especificamente dentro dessa lição e vou colocar junto aqui, vou incorporar nesse vídeo um vídeo antigo não, né, do trimestre anterior, que eu falei sobre dom de cura, sobre a questão da cura, do milagre. Então eu vou colocar aqui junto, tá? E você vai assistir tanto essa parte que eu estou falando aqui, quanto essa outra parte, que eu achei assim, melhor do que eu ficar repetindo, né, o que eu já falei antes. Então eu já pego pronto e já deixo aqui. É muito bom essa parte, tá? Eu quero que você assista o vídeo todo. Tenho certeza que você vai aprender bastante sobre esse tema, porque é um tema muito importante, um tema muito mal entendido, interpretado, né, por muitos pregadores. A gente tem desde um extremo, que são igrejas que enfatizam muito essa questão dos dons, principalmente da cura, que pensa só nisso. E quando, segundo eles, se a pessoa não é curada é porque a pessoa não tem fé, porque a pessoa não serve a Deus direito, porque a pessoa não é salva. Eles levam muito para esse extremo, porque parece que o objetivo final é a cura e não a salvação do homem. Então, tem algumas igrejas que focam muito nisso, além da teologia da prosperidade. A gente tem um outro extremo, onde algumas igrejas negam por completo a ação sobrenatural de Deus nos dias de hoje, afirmando que os dons sobrenaturais foram apenas para a igreja primitiva, o que eu não concordo, porque eu não vejo base bíblica nisso. Mesmo que não acontecesse nenhum milagre nos dias de hoje, mesmo que não acontecesse, porque acontece, eu já presenciei vários, eu já fui curado, eu conto na outra parte do vídeo, você vai ver, eu conto um pouco o meu testemunho, e eu já presenciei muitos milagres, coisas sobrenaturais. Eu já vi pessoas sendo curadas de miopia, tá? Uma pessoa que usava óculos fundo de garrafa mesmo, e essa pessoa parou de usar depois da oração e deixou de usar, então foi curado.
uma moça foi curada. Então eu já presenciei muito milagre, eu sei que é real por dois motivos, porque está nas Escrituras e eu vejo. Mas se por acaso eu nunca tivesse visto nenhum milagre, presenciado nenhum milagre, eu ia continuar crendo na atualidade dos dons, porque a Bíblia afirma que os dons são para os dias de hoje. Eles não cessaram. Não tem nenhum versículo bíblico que fala que os dons cessaram, tá? 1 Coríntios 13 fala quando vier o que é perfeito, mas o que é perfeito ali está vinculado à vinda de Jesus pelo contexto da passagem, tá? Não tem nada a ver com o fechamento do cânon, como alguns dizem, como a parte, enfim, a estabelecimento da igreja. Não sei, tem algumas interpretações mirabolantes aí que tentam dizer que os dons cessaram e ficaram para a igreja primitiva. Eu não vou nem entrar muito em detalhes dessa questão do cessacionismo, mas não tem base bíblica, o cessacionismo não tem base bíblica, tá? Não existe base bíblica para dizer que os dons cessaram. Então muita gente pode falar assim, eu acredito que os dons cessaram porque eu não vejo dons. Então, tá, tu não vê os dons, mas e a Bíblia, como é que fica? Ela é mentirosa? Ela falhou? O que é? Então, pode ser que você não está no meio onde não tem os dons, Deus não tenha agido, não sei qual é o problema. Talvez Deus minimizou a questão da atuação sobrenatural nesse período pela sua soberana vontade, mas isso não tem nada a ver com uma passagem bíblica que vai afirmar isso, nós não temos. Então, baseado nas Escrituras, não existe essa de que os dons sobrenaturais cessaram, deixaram de existir. Eles existem ainda nos dias de hoje. Eu digo isso porque a Bíblia diz e porque eu presencio isso. Então, a gente tem que ensinar esses dons aqui, né, como sendo algo atual. E aqui, dentro da nossa revista, o escritor ele segue a ordem aqui, fala do dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas. O que seria cada um destes dons? Antes de entrar nessa questão específica dos dons, eu só quero falar mais uma coisa que eu já falei anteriormente, em aulas anteriores, mas eu quero continuar aqui, né, relembrando os irmãos. O dom é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para uma pessoa, onde essa pessoa vai usar essa habilidade de forma sobrenatural, uma habilidade usada de forma sobrenatural. Pode ser até o dom de ensinar, o dom de cantar, enfim, mas ele vai ser usado pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, em prol da igreja. Isso a gente deixou bem claro. E pelo fato de ser um dom, é algo que a pessoa faz com frequência. A pessoa, ela recebe esse dom, isso acontece com frequência. Os cessacionistas, para dizer assim, a gente não, o argumento deles, não é que a gente não crê que Jesus cura, a gente crê que Jesus cura. A gente não crê que exista o dom de alguém ter o dom da cura. Eles usam esse argumento. Só que, quando a gente está dentro do contexto de dons, quando a Bíblia fala dom de ensinar, não é alguém que vai lá e ensina uma vez bem e nunca mais ensina. Não é alguém que vai lá, evangeliza uma vez, o dom de evangelizar, né? Evangeliza uma vez e nunca mais evangeliza. Não faz sentido, não é um dom. O dom de ensinar é aquela pessoa que ensina com muita frequência bem. Ele está sempre ensinando bem. Talvez uma vez ou outra ele ensina mal, não consegue elaborar bem, talvez não se prepara bem, quem sabe está um pouco arrogante, o Espírito Santo não usa. Pode ser que uma vez ou outra ele não ensina bem. Mas de forma geral ele vai ensinar muito bem, porque é algo constante na vida do cristão. Então o dom de cura, o dom da fé e o dom de operação de maravilhas seria o quê? Seria, no caso, uma capacitação, uma capacitação do Espírito Santo na vida de alguém que age com frequência nessas ações aqui. Tá? No caso, nesse ministério, a gente pode até colocar assim, nesse ministério. Então, alguém que tem o dom da fé, vamos começar aqui, tópico 1, o dom da fé. Alguém que tem esse dom da fé é alguém que tem uma fé sobrenatural. E aqui não é a fé salvífica. A fé salvífica todo mundo tem. É uma fé que tem para todos. Não é a fé como fruto do Espírito, que mostra ali a fé como fruto do Espírito, é traduzida até como fidelidade muitas vezes, né, onde mostra
a pessoa que está sempre na presença de Deus, né, crendo, fortalecendo, enfim, tem a ver com um crescimento espiritual da pessoa. Mas o dom da fé aqui seria uma fé de sobrenatural, de tal forma que a pessoa, ela meio que, podemos até dizer assim, tem uma visão do que vai acontecer no futuro, de algo que vai acontecer, de tal forma que ela nunca duvida daquilo. Ela tem uma certeza tão forte que ela sabe que vai acontecer. Realmente é difícil expressar em palavras, tá? É muito difícil. A revista dá o exemplo de Moisés. Chega diante do Mar Vermelho, o povo começa a murmurar o que vai acontecer. Moisés trouxe nós para morrer aqui, era melhor ter ficado no Egito e tal. Ele fala, gente, olha, veja o livramento. Ele fala assim, não tem mais. Estai quietos e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Então, que livramento era esse? Moisés não sabia. Mas pela fé ele contemplou um livramento. Ele tinha certeza absoluta que Deus ia livrar. O que Deus ia fazer, como que ele ia fazer, os detalhes do livramento, provavelmente Moisés não sabia. Mas ele sabia que Deus ia dar o livramento. Então essa fé sobrenatural não são todos que vão ter. Alguns vão ter essa fé sobrenatural. E você pode pedir. Tá? Você pode falar assim, Deus, eu quero ter uma fé sobrenatural e tal, me dê essa fé, esse dom da fé, e Deus pode sim te dar. O segundo tópico, dons de curar. No caso, é a pessoa que recebe uma capacitação do Espírito Santo para que ela possa orar com frequência e Deus curar. No caso, orar sempre pelos doentes e com uma certa frequência Deus realiza o milagre. Vale ressaltar que não necessariamente isso vai acontecer todas as vezes que a pessoa orar. Se ela orou por 100 pessoas doentes, as 100 foram curadas. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O texto não está dizendo, mas Jesus era assim. Mas Jesus é a personificação perfeita de alguém que tem todos os dons de forma completa. Então Jesus tinha o dom da fé, ele tinha o dom de curar, ele tinha o dom de operação de maravilha, ele tinha todos os dons. Ele foi o nosso exemplo perfeito na ação de todos, no uso de todos os dons. Mas aqui, né, para nós, fica bem claro no texto bíblico que o dom é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que age como quer, de acordo com a sua soberania, de acordo com a necessidade. Então, quem tem o dom tem que se submeter à vontade do Espírito Santo, para que esse dom ele possa estar sempre presente na vida da pessoa. Não é para a pessoa se exaltar, não é para a pessoa achar que ela tem algum poder. Esse poder não é dela, é do Espírito Santo. Isso aqui é algo que Deus faz para a glorificação do seu nome, para que o reino, a palavra de Deus seja pregada e pessoas possam se converter. Então, na outra parte do vídeo, eu entro em detalhes com relação ao dom de curar. Então, eu nem vou falar muito aqui, mas assista a outra parte do vídeo, que eu entro muito em detalhe aqui com relação ao dom de curar. Então, não vou me prolongar muito. O terceiro tópico é o dom de operação de maravilhas. No caso, o dom de operação de maravilhas, ele é diferente do dom de curar, né, um pouco diferente. Por quê? Porque ele está falando de uma ação sobrenatural de Deus que não necessariamente está relacionada à cura. Então, pode ser, no caso da revista, o escritor deu o exemplo de Jesus acalmando a tempestade, ressuscitando o filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro. A gente pode ver Elias orando para parar de chover, depois orando para chover. Então, uma ação sobrenatural de Deus que não está relacionada à cura, então é uma operação de maravilhas. Este dom, ele também é um dom que vale para os dias de hoje. Agora, como é que eu posso presenciar esse dom? Talvez seja um dos dons mais escassos, porque talvez as pessoas não buscam, não sei, porque Deus não quer agir, mas eu vejo esse dom, assim, muitas vezes você está dirigindo um carro, e aí vai acontecer um acidente contigo.
e você, né, fala assim, Deus, me livra. Tá? Tem um livro do C.S. Lewis, eu não lembro qual é o título, eu acho que é Cristianismo Puro e Simples, se eu não me engano. Ele fala assim, que nessa oração que você faz, Deus me livra, que dura 1 segundo para o carro passar e não acontecer o acidente, Deus tem a eternidade para responder essa tua oração. Tá? Esse teu pedido de livramento, que para você durou 1 segundo, Deus está fora do tempo. Então tem gente que fala assim, eu não vou nem pedir porque não vai dar tempo de Deus ouvir. Não, Deus está fora do tempo. Então, quando você solicita um livramento divino, e esse livramento, ele acontece porque não aconteceu nada, muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, isso aqui foi sorte. Sorte não, irmão, foi Deus. Foi a mão de Deus ali agindo. Você pensa assim, 1 segundo não deu tempo de Deus nem ouvir a minha oração. Mas Deus operou uma maravilha ali. Foi um milagre aquilo ali. Então esses milagres, eles acontecem o tempo todo e muitas vezes nós ignoramos. Nós achamos que Deus não está agindo. Tá? E quando se fala de dom, eu vejo assim, uma pessoa que tem essa fé e acredita o tempo todo que Deus está agindo, e ela sempre vai orar e vai buscar de tal forma que Deus vai operando maravilhas que passa, às vezes, assim, despercebido por alguns, mas ela sabe que ali Deus estava agindo. É até também difícil de explicar, porque a gente quer ver fogo caindo do céu, a gente quer ver, né, o mar se abrindo, a gente quer ver coisas assim extraordinárias, né, coisas, nossa, grandiosas. Mas Deus, ele opera nas pequenas coisas. Ele opera nas coisas mais simples. Muitas pessoas contam testemunho de coisas simples, que às vezes a pessoa fala, rapaz, eu estava com fome, não tinha o que comer, e de repente, eu já vi testemunhos assim, não lembro mais quem contou, né? Eu abri a janela da casa, estava uma sacola de pão pendurada, né? Foi um milagre de Deus, foi uma operação de maravilha. Talvez alguém passou lá e colocou a sacola de pão, enfim, mas foi usado por Deus por alguma coisa, algum milagre de Deus ali. Ah, mas o milagre ele não vem do nada. Não é bem assim, tá? Jesus, quando transformou a água em vinho, mas ele usou uma pedra, o local onde colocava o vinho, né, era feito de pedra e tal, onde colocava, usou a água também e usou meios naturais para realizar o milagre, para realizar ali a maravilha. Então, Deus usa as coisas normais, naturais do dia a dia para realizar um milagre na nossa vida e às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente, né, acha que não é normal, é natural, é coincidência, é sorte. A gente usa todo tipo de explicação, mas não percebe que ali Deus está operando uma maravilha. Então as pessoas que têm essa percepção muito mais forte, muito mais, podemos até dizer assim, de crer mesmo, de ter uma fé sobrenatural, até mistura um pouco, né, a questão do dom da fé, um dom de operação de maravilha. O escritor da revista dá aqui no subsídio, ele faz a diferença, que às vezes o dom da fé é algo que demora um pouco a acontecer, e o dom de operação de milagres ou de maravilha é instantâneo, né? Acontece na mesma hora ali. Então, no subsídio que ele fala assim, que os dois dão o mesmo resultado, um é instantâneo, o outro demora um pouco até você perceber que ele realmente aconteceu. Mas, de certa forma, tá, nós temos vários exemplos bíblicos de algo sobrenatural acontecendo, que é o dom de operação de maravilha, né? O machado boiando, o azeite se multiplicando, dentre outras coisas que vão acontecer nas Escrituras, que a gente vê ali uma ação sobrenatural de Deus, algo específico, com um propósito específico. Então eu vou encerrar aqui, tá, essa primeira parte do vídeo, e você vai ficar com a outra parte, que é onde eu falo, né, do vídeo antigo, onde eu coloco aí, né, a parte onde eu falo de dons de cura e de milagres também de forma geral. Assista, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Então pode continuar assistindo o vídeo aí, que é bem interessante, tá? Eu coloquei, né, como eu expliquei no começo, para não precisar eu falar tudo de novo do jeito que eu falei, eu já coloco essa parte lá, né, que já até me ajuda aqui, economiza também o meu tempo, certo? Então, né, fica aí com a outra parte do vídeo. E quando a gente fala de cura, milagre,
Eu acredito que é importante nós destacarmos e explicarmos o que realmente significa, uma ação milagrosa. O que é um milagre? Tá? Eu vou fazer aqui uma análise, eu tenho um material aqui, eu vou apresentar aqui. O que seria um milagre? Tá? O que seria de fato um milagre? Uma definição que eu peguei em um livro, o livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que ele coloca assim, ó, milagre é um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Então essa definição do Wayne Grudem, falando que o milagre é um gênero, uma ação divina menos comum que causa espanto e glorifica a Deus, é uma definição muito boa, porque ela contempla a ação de Deus no mundo que acontece o tempo todo. E de repente, quando Deus age de uma forma menos comum, aí aquilo a gente chama de milagre. Por exemplo, Deus cuida da minha vida, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida de mim. Mas teve um dia que eu adoeci. Eu morava numa cidade no interior do estado do Pará, uma cidade chamada Nova Ipixuna, que tinha acabado de ser emancipada. Então não tinha nem hospital, era uma cidade que era uma vila praticamente, não tinha hospital, não tinha posto de saúde. Meu pai, uma condição financeira muito precária, então não tinha dinheiro, e eu adoeci, estava doente mesmo, queimando de febre, e ali, naquela situação, ele não tinha muito o que fazer, não tinha recursos, o único recurso que ele tinha é que ele acreditava em Jesus como Salvador, e pelo que ele leu na Bíblia, né, pelo que ele estudou e leu na Bíblia, o conhecimento que ele tinha, que também não era muito, mas ele leu na Bíblia que Jesus cura. Jesus cura. E ele pegou e colocou as mãos sobre mim e orou, pedindo para que eu fosse curado. E ali, naquele exato momento, eu fui curado. Foi instantâneo, foi imediato. Eu levantei da cama, não estava sentindo mais febre, nem dor de cabeça, nem dor no corpo, nada. E saí correndo. Eu tinha 7 anos de idade nessa época. Saí correndo, já fui brincar com meus amigos. Então, assim, foi uma atividade menos comum de Deus. Então Deus já estava cuidando de mim, Ele cuida de mim o tempo todo. Mas nesse momento Deus agiu de uma forma que trouxe espanto. E quem estava por perto, né, ficou espantado com aquilo. Nossa, foi realmente um milagre de Deus. Então podemos dizer que o milagre acontece o tempo todo, tá? A nossa vida acontece o tempo todo, Deus está agindo, mas tem essa atividade menos comum divina. E aí isso faz ser o milagre. Isso em todos, milagre de forma bem geral, trazendo para o contexto de cura, eu dei esse exemplo meu aqui. Então eu creio sim que Deus cura na atualidade. Isso está na Bíblia, teve no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e não tem nada nas Escrituras que indica que o dom de cura cessou. Não tem nada na Bíblia que diz que Jesus não cura mais nos dias de hoje. A gente entra aqui, no caso, dentro da revista, voltando aqui para a nossa revista, o escritor da revista vai fazer um link da salvação com a questão da cura, de acordo com Isaías 53. Tá? Então isso está no nosso texto, aí o texto de Isaías 53, 4 a 6, tá? A leitura bíblica em classe, né? Fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tal. E, enfim, esse texto no Novo Testamento, ele é aplicado de duas formas. Tá? Por Pedro, ele é aplicado dentro do contexto da salvação, e por Mateus, ele é aplicado no contexto de cura, tá? Curar as enfermidades. Então, Mateus 8,17, ele fala assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a gente observa o quê? Que Jesus trouxe a salvação, no caso espiritual, a salvação da alma, e ele trouxe também a salvação do corpo físico, na questão da cura. Entretanto, essa cura física, ela não é algo que é automático, obrigatório para o crente. Muita gente fala assim, mas como assim? Já que a salvação é, por que a cura não é? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Deus, um dia ele vai nos levar para o céu. Lá no céu, ou na nova terra, na nova Jerusalém, vamos colocar assim, quando consumar todas as coisas, nós viveremos eternamente com ele, numa saúde perfeita, sem nenhum tipo de doença. Então,
isso lá não vai ter a presença do pecado, tá? Não vai ter a presença do pecado, não vai ter envelhecimento, tá? Não vai ter, provavelmente não vai ter cansaço. Vai ter fome? Fome no seguinte sentido, de eu sentir vontade de comer? Talvez sim, porque ele fala da árvore da vida, mas eu não sei se nós vamos sentir fome mesmo, mas vai ter a árvore da vida. Mas lá não vai ter nenhum tipo de doença, nenhum tipo de... Enfim, então a vida é perfeita lá. Tudo isso que nós vamos ter lá, Jesus já apresentou um pouco aqui para nós. A salvação da alma já foi garantida para nós, mas nós ainda temos a natureza pecaminosa. Então, isso só vai acontecer de forma plena na eternidade. Ou seja, lá eu não vou ter a presença do pecado. Aqui ainda tem a presença do pecado. Nós somos salvos em Cristo, mas ainda passamos por tentações. Da mesma forma que lá não vai ter doença, nos dias de hoje, Jesus cura, mostrando que algo que vai acontecer no futuro de forma plena, completa. Então a cura no dia de hoje ela acontece com alguns propósitos específicos que eu vou listar aqui, mas ela não é algo perfeito, tá? Não adianta você ir na conversa de alguns pregadores por aí que dizem que você obrigatoriamente você tem que ser curado. Se você não foi porque você não teve fé. Porque você não teve fé, então, né, se você tivesse fé, Jesus ia te curar com certeza. Não é bem assim. Tá? Ele cura sim nos dias de hoje, com alguns propósitos específicos, mas isso é o que os teólogos chamam de um antegozo, algo que vai acontecer de forma perfeita na eternidade e que Jesus já apresenta para nós aqui hoje. Tá? Então, hoje a cura já acontece apontando para algo maior, algo superior que vai acontecer na eternidade. Agora, vamos pontuar o seguinte. Como eu falei que a cura pode acontecer ou não, né, muita gente pode questionar. E por que Jesus cura uns e outros não? Será que eu vou no médico ou não vou? O que eu faço diante de uma situação de enfermidade? Se eu for no médico, se eu tomar um remédio, eu estou demonstrando falta de fé? Não é bem assim. Vamos entender o propósito. Eu vou apresentar aqui o propósito. Tá? Vou passar o material. Infelizmente não vai ter como colocar o slide. Eu preparei um slidezinho bem simples, mas não vai ter como colocar ele aqui na tela do vídeo, por alguns motivos que eu não vou entrar em detalhes. Mas vamos lá, para não perder muito tempo. Primeiro, o propósito de um milagre. Tá? Eu vou listando aqui. Primeiro, autenticar a mensagem do Evangelho. Tá? O propósito do milagre, né, é autenticar. Fazer com que, diante da pregação do Evangelho, uma mensagem pregando o Evangelho, às vezes a gente está... Porque assim, o crente está falando de Jesus o tempo todo, está pregando e tal, de repente acontece um milagre. Alguém que está ouvindo o Evangelho há muito tempo e não acreditou ainda, quando vê aquele milagre, ele passa a acreditar. Ele fala, isso aqui é verdadeiro. Então, essa pessoa, diante do milagre, ela se converte. Tá? Então, a mensagem do Evangelho é autenticada através do milagre. Tá? Esse não é o único propósito. Eu coloquei aqui o primeiro. Não necessariamente é o mais importante, mas é o primeiro. Vou colocar aqui como o primeiro. Muitos cessacionistas, teólogos que dizem que a cura é algo foi algo somente para a igreja primitiva e não para os dias de hoje, tá? Muitos desses cessacionistas, eles dizem que que somente na igreja primitiva que os apóstolos tiveram dificuldade de autenticar a mensagem do Evangelho e por isso precisaram da cura, precisaram realizar milagres. Então, a cura ali acontecia com o propósito de autenticar a mensagem do Evangelho e hoje não tem mais necessidade. Será? Será que hoje o coração das pessoas está muito mais aberto ao Evangelho do que naquela época? Eu acho que não tem nada que indica isso. Então, da mesma forma que o milagre autenticava a mensagem do Evangelho no passado, autentica também a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. Então, vamos lá. Continuando aqui. Segundo, dar testemunho da vinda do reino de Deus e da extensão de seus resultados benéficos à vida das pessoas. Ou seja, o propósito do milagre, da cura, é mostrar que o reino de Deus também já chegou e os seus benefícios já estão presentes. Então, como eu falei no começo, lá na eternidade, a gente vai ter perfeição de saúde. Nos dias de hoje, Jesus proporcionou a cura para que nós possamos já ter uma pequena visão do que vai acontecer lá na frente, tá? Lá na eternidade.
Terceiro, ajudar os necessitados, tá? A cura também vai nesse seguinte sentido. Às vezes a pessoa não tem recursos financeiros para ir ao hospital, para tomar um remédio. Eu vejo o meu exemplo, né? Meu pai não tinha recurso financeiro, a gente numa cidade muito pequena, praticamente uma vila, não tinha meio de transporte. Então, ali Deus teve misericórdia. Assim, é a vontade dele, tá? A gente não sabe qual o propósito divino. Então, o propósito de Deus é algo que nós realmente não sabemos. A gente observa Jesus curando um cego em João 9. Ali os discípulos, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus falou, olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muito provavelmente, aquele homem ficou cego a vida inteira para que um dia Jesus curasse ele. E através ali da cura realizada na vida daquele homem, muitas pessoas se converteram. Então a gente não sabe o propósito divino, mas Deus sabe todas as coisas. Tá? Outra coisa é remover obstáculos aos ministérios das pessoas. Né? O outro propósito da cura. Às vezes a pessoa tem um ministério, ela trabalha no reino de Deus, faz algum trabalho específico, um pregador, um cantor, não sei, e de repente adoece e Deus cura para que a pessoa continue exercendo aquele ministério. Costumo dizer que quando Jesus cura, ele tem um propósito muito maior na cura do que te dar saúde. É claro que ele quer te dar saúde, ele quer fazer você feliz, ele quer tirar essa doença de você. Ah, você está doente, está pedindo a cura, está precisando de algo, ele quer te dar isso. Mas você tem que prestar atenção em algo, que se você for curado, o que você vai fazer com essa saúde nova que você tem? Será que você vai pregar o evangelho? Você vai continuar fazendo a obra de Deus? Ou você simplesmente vai continuar tendo uma vida relaxada em relação à vida espiritual, no caso, no sentido espiritual? Ah, não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai ir para a igreja. Não... Ah, Jesus me curou, agora eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que eu quero. Então a gente tem que ver isso aí. Tá? Se Jesus te curou, é porque ele também tem um propósito maior para você com relação a essa cura. E por fim, o propósito maior é dar glória a Deus, ou seja, o milagre ele tem que glorificar a Deus, não é para a glória do homem. Então, se tem alguém propondo aí alguma oração para a pessoa ser curada e essa pessoa está se autogloriando, está se trazendo a glória para si, ela está ganhando dinheiro com isso, tem algo errado, porque o milagre, tanto para quem ora quanto para quem é curado, ele é para a glória de Deus, tá? É para glorificar a Deus e não ao homem. Então é nesse sentido. Eu li um outro livro que fala mais um propósito de um milagre, que é confirmar a mensagem do evangelho para aqueles que já são salvos. Tem isso também. Da mesma forma que autentica a mensagem do evangelho para o ímpio converter, aquele que é salvo às vezes precisa ver algo sobrenatural para confirmar a fé e continuar crendo. Jesus fez muito isso. Muitas vezes Jesus realizava uma cura, os ímpios ficavam murmurando, falando mal, criticando, mas os salvos se fortaleciam diante do milagre que Jesus estava realizando. Os seguidores de Jesus saíam fortalecidos. Então a gente viu aqui alguns propósitos com relação à cura. Diante desses propósitos, eu olho assim que eles não estão ligados à igreja primitiva. Então, os cessacionistas que dizem que os milagres, as curas, esses dons mais sobrenaturais foram somente para a igreja primitiva, eles não têm base bíblica para dizer isso. Eles não têm base bíblica, porque todos os propósitos servem também para os dias de hoje. Não é só para a igreja primitiva, serve para nós também. Tá? Todos eles. E não tem nenhuma passagem bíblica que indica que isso foi somente para a igreja primitiva, que a cura não é, né, para os dias de hoje. Eu estava conversando com um cessacionista, ele me mandou o livro do John MacArthur. Eu estava até dando uma olhada nele aqui. O título do livro é Fogo Estranho. Né? John MacArthur, um grande teólogo tradicional, mas ele não acredita na atualidade dos dons espirituais. Ele realmente escreveu o livro tentando ajudar nesse sentido. Eu não li o livro todo, confesso que eu não li o livro todo, eu li somente a parte de cura, e eu achei muito fraco o argumento dele com relação à cura. Por quê? Qual é o argumento do John MacArthur para dizer que as curas não são para os dias de hoje? Tá? O dom de cura não é para o dia de hoje.
ele usa o exemplo do Benihim e outros pastores que são charlatões, que não que só pensam em ganhar dinheiro e se autopromover. Então, olha só, esses são os profetas da atualidade que promovem a cura. Olha só o que eles fazem, só querem ganhar dinheiro, tá? Eles são, pregam a teologia da prosperidade. Então a cura não é para o dia de hoje. Não faz sentido. Tá, respeito muito o John MacArthur, gosto muito dele, mas esse argumento dele é muito errado. Eu sei que hoje tem muito charlatões, né? Eu já presenciei, tem um que costuma vir na nossa região aqui, o pessoal gosta muito dele, ele não tem mensagem, ele não prega o evangelho, ele não fala de pecado, não fala de arrependimento, ele só quer se autopromover e todas as vezes que ele vai orar por uma cura, ele inventa um negócio assim, ele fala assim, você tem um tumor no estômago do tamanho de um caroço de um arroz e tal, e se eu não orar agora por você, isso vai virar um câncer e você vai morrer. Aí a pessoa vai lá na frente e ora, pronto, Jesus repreendeu. É um negócio muito subjetivo. A pessoa não está sentindo nada. Eu já vi ele pregar várias vezes. Tá? Esse pastor ele é famoso aí pelo Brasil. Tá? Ele passa pela nossa região aqui, roda o Brasil inteiro, tem uns vídeos dele por aí. E ele sempre tem esse tipo de milagre. Tá? Coisa assim subjetiva. Porque vai acontecer tal coisa contigo. Porque o teu carro vai tombar e tu vai morrer, tu vai para o inferno. Aí quando ele termina de pregar, vem 200 pessoas aceitar Jesus. E aí, no outro dia, ninguém está nem aí para nada, porque a mensagem não foi uma mensagem verdadeira do Evangelho. Então, esse tipo de pregador, de pastor, esses que se dizem pastores, mas na verdade não são, esses aí estão descartados. Eu não posso usar o exemplo deles para dizer que as curas não é para o dia de hoje, que cura não é para o dia de hoje. Tá? Que as curas não são autênticas, né? Até corrigindo aqui. Olha, tem muita cura autêntica. Tem muito crente sendo curado nos dias de hoje. E é autêntico. E Jesus cura, sim, nos dias de hoje. O dom de cura é para a atualidade. Não tem nada na Bíblia que indica que esse dom cessou. Entende? Agora, se Deus, às vezes, opera mais numa época do que em outra, isso é de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. A gente não tem como controlar isso. E o escritor da revista deixa isso bem claro, né, a questão da vontade de Deus, a soberana vontade de Deus. Ele coloca aqui até exemplo de crentes que não foram curados. Paulo fala do espinho na carne, que muito provavelmente é uma doença, não sabemos. Tem gente que diz que é pecado e tal, mas pode ser uma doença. Parece que é uma doença no olho, de acordo com Gálatas 4, 13 e 15. Ele fala lá que se fosse possível, os crentes lá daquela igreja tirava os seus olhos e dava para Paulo. Então parece que ele tinha um problema no olho, tá? A gente fala de Trófimo, que ficou doente, e Mileto, 2 Timóteo 4,20. Então nem sempre Jesus vai curar, nem sempre vai curar, tá? Isso aí é um fato. Por que nem sempre ele vai curar? Porque a promessa de vida perfeita e saúde perfeita é na eternidade. Aqui nessa terra vai acontecer, mas de acordo com algum propósito até que eu li anteriormente. Às vezes ele cura para autenticar a mensagem do evangelho, às vezes cura para fortalecer aqueles que são salvos, às vezes ele cura para dar um ministério para a pessoa. O exemplo de Dorcas na Bíblia, no caso, Dorcas, ela foi lá, morreu, ressuscitou, mas ela continuou sendo uma pessoa que faz a obra de Deus. Então, a gente tem um exemplo de alguém que recebeu um milagre, o milagre aconteceu na vida dela, para ela continuar fazendo a obra de Deus. Então, a cura ela tem vários propósitos. E se ela não aconteceu, porque Deus tem um outro propósito. Deus tem um propósito na doença mesmo e não na cura. Então, assim, a gente não pode controlar isso. Tá? Quem diz que é obrigatório está errado. E quem diz que Jesus não cura de jeito nenhum também está errado. A gente tem que ter uma posição equilibrada com relação a isso. Tomar remédio e procurar os médicos não é errado, não é falta de fé. Não significa falta de fé, viu? Por quê? Porque Jesus também pode operar o milagre através do remédio, através do tratamento. Eu digo isso porque a minha sogra já teve câncer 2 vezes. E não sei na segunda vez, mas na primeira vez, que foi muito forte, o médico achava que ela não ia sobreviver. E a maior parte das pessoas que tinham aquele tipo de câncer realmente morriam.
E ela fez o tratamento e se curou. Depois teve de novo, fez o tratamento e se curou. Agora eu vou dizer uma coisa, será que Deus não usou o médico para ela ser curada? Seria uma falta de fé muito grande dizer que Deus não agiu ali com o médico. Claro que Deus agiu. Deus age também dessa forma. Deus usa os meios naturais que nós temos aqui ao nosso redor para nos dar o milagre. O milagre, tem gente que acha assim, porque quando Deus faz o milagre é algo que vem do nada, do além. Não! Jesus, quando transformou água em vinho, ele precisou do pote para colocar a água dentro para depois virar o vinho. Ou seja, ele usou meios naturais. Então a gente tem que entender que o milagre ele pode sim ser dado por Deus através dos meios naturais. Tem gente que toma o remédio e não é curado, e tem gente que toma o remédio e é curado. Agora, a gente tem que confiar que Deus quer nos dar saúde, quer cuidar de nós, e independente do meio. Se ele quiser fazer algo sobrenatural, como um pastor de fora, te chamar lá na frente, colocar a mão na tua cabeça e tu ser curado, isso aí é com ele. Se ele quiser te curar através do tratamento normal, com remédios, indo no médico, ele também vai fazer isso. Então não deixe, nunca, jamais faça isso. E você que é professor de EBD, oriente seus alunos. Nunca deixe de tomar um remédio ou consultar um médico porque você está achando que isso é falta de fé. Não é falta de fé. Tá? A cura na Bíblia muitas vezes aconteceu com a fé da pessoa que foi curada, mas muitas vezes aconteceu com a fé de Jesus, onde a própria pessoa não acreditava que era curado. Naamã não achava que ia ser curado. Muito provavelmente ele não achava que ia ser curado. Ele duvidou um pouco. Mas ele foi curado. Então não foi a fé dele que levou ele, nem crente era um ímpio. Tá? Ele foi curado. Tá? Então a fé não era dele, foi a fé do profeta. Então, depende muito da soberania divina, do que Deus quer fazer. Então, não deixa de fazer algo do tipo, né? Vou deixar de tomar remédio. Não faça isso. Procure o remédio, procure o médico, faça o tratamento, faça tudo certo. E Deus vai te dar a cura de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Então, eu chego aqui no final. Como eu falei no começo, este vídeo ele não segue exatamente o passo a passo da revista, mas procura trazer algo a mais, um pouco diferente, tirando dúvidas. Muita coisa que eu falei aqui foram pessoas que conversaram comigo, debateram comigo, perguntaram alguma coisa, e eu trouxe aqui nos vídeos justamente para tirar as principais dúvidas. Qualquer coisa você deixa o seu comentário, qualquer coisa você manda mensagem no nosso WhatsApp, nós temos o número aí 94 98409 2869. Nós estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. Acesse o site ebdemfoco.com. Tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo de qualidade para ministrar uma aula de excelência na EBD.